Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula irá iniciar falando sobre eletricidade. E eu pergunto, quem será que está por trás de todos os fenômenos elétricos? A eletricidade é uma das partes da física que mais nos fascina e nos atrai para o seu estudo. Em nosso dia a dia, nos deparamos a todo momento com aparelhos cujo funcionamento depende da eletricidade, como o celular, lâmpadas, geladeira, televisor, liquidificador e tantos outros. A natureza também nos empolga com seus fenômenos elétricos, como, por exemplo, raios e relâmpagos. O desenvolvimento da nossa sociedade tecnológica depende do avanço do conhecimento sobre a eletricidade. A simples curiosidade de saber como funciona determinado aparelho eletrodoméstico já seria o suficiente para mergulharmos fundo no estudo da eletricidade. Mas a curiosidade do homem não vai até aí, vai muito além, e chega ao campo investigativo das pesquisas científicas. E eis que lá no fundo desse baú vamos encontrar a resposta da pergunta que eu fiz lá atrás. Quem será que está por trás dos fenômenos elétricos? E eis que encontraremos a resposta nas cargas elétricas, que é a grande protagonista dos estudos da eletricidade. Sem ela, não existiria qualquer fenômeno elétrico, e aí não experimentaríamos as modernidades que temos nos dias de hoje. Bom, pessoal, para compreendermos sobre eletricidade, inicialmente precisamos mergulhar sobre a estrutura da matéria. Lembrem que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Essa matéria é constituída de moléculas, que por sua vez são constituídas de átomos. Mas o que constitui um átomo? Existem diversos modelos que representam os aspectos estruturais de um átomo. O modelo que utilizaremos aqui lembra muito o modelo do sistema planetário. No sistema planetário, nós temos o Sol no centro do processo e os planetas orbitando em torno dele. Aqui teremos algo parecido, só que idealizem. Ao invés de termos o Sol, nós teremos uma região chamada núcleo. Ao invés de termos o Sol, temos uma região chamada núcleo. Nesse núcleo, nós teremos duas partículas fundamentais, que são os prótons e os nêutrons. Diversas pesquisas foram feitas e percebeu que os prótons possuem propriedades elétricas. Daí, os prótons possuem uma propriedade fundamental da matéria, que é a carga elétrica, o que origina qualquer fenômeno elétrico. Por definição, definiu-se que os prótons possuem uma carga do tipo positiva. O termo positivo é arbitrário, poderia ter sido carga X, carga negativa, carga sei o que lá, mas definiram que seria carga positiva. Já os nêutrons não encontraram qualquer propriedade elétrica nele, e aí definiu-se que ele não tem carga elétrica. Se a gente está falando de um modelo que lembra o sistema planetário, nós vimos aqui que no lugar do Sol temos o núcleo. E quem estaria no lugar dos planetas? Bem, as órbitas aqui é chamado de eletrosfera, que é o lugar onde ficam circulando em torno do núcleo. E quem está circulando nessa eletrosfera? São partículas fundamentais conhecidas como elétrons. E os elétrons, ele possui sim propriedades elétricas, então ele tem uma carga elétrica. E aí definiu-se que a carga elétrica dos prótons, sendo positiva, a carga elétrica dos elétrons seria uma carga negativa. Sabemos que um corpo é constituído de vários átomos. E normalmente esses átomos eles se encontram em estado de equilíbrio. Como assim? A mesma quantidade de prótons que ele possui, partículas positivas, é a quantidade de elétrons, partículas negativas. Como essas cargas elétricas possuem o mesmo valor,
a carga de um próton é igual à carga de um elétron, temos que uma acaba anulando a outra. Isso vai fazer com que, se um corpo tiver o número de prótons igual ao número de elétrons, esse corpo aqui não possui nenhuma propriedade elétrica. É como uma mesa que você pega e não leva choque. Então, dizemos que esse corpo está eletricamente neutro. Um corpo eletricamente neutro é aquele em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por terem valores de cargas iguais, uma anula a outra. No entanto, às vezes acontece de um corpo perder elétrons e o outro ganhar. Veja, quando um corpo perde elétrons, se ele estava em equilíbrio, ou seja, o número de prótons era igual ao número de elétrons, a gente vai ver que se ele perde elétrons, ele vai ter mais partículas positivas do que negativas. Já o corpo que ganhou elétrons, ele vai ter mais partículas negativas do que positivas. Nesse caso, nós dizemos que se há uma falta de elétrons no corpo e no outro há um excesso de elétrons, aquele que falta elétrons estará carregado positivamente. E aquele que tem excesso de elétrons, excesso de partículas negativas, estará carregado negativamente. Notem, corpos eletrizados são aqueles que possuem propriedades elétricas que podem ser verificadas. Um corpo neutro não possui propriedades elétricas. Então, corpos eletrizados há dois tipos: eletrizado positivamente e eletrizado negativamente. Quando é que é positivo? Quando tem mais prótons, partículas positivas, do que partículas negativas, os elétrons. Então, lhe falta elétrons. Quando é que é eletrizado negativamente? Quando o número de elétrons for maior do que o número de prótons. Assim, as quantidades de cargas negativas se sobressaem às positivas, não tendo como anular todas. E aí, nós vamos ter esses dois tipos de corpos eletrizados, positivamente e negativamente. Vamos praticar um pouco. Considere que um átomo possui 5 prótons, partículas positivas, e 3 elétrons, partículas negativas. Esse corpo está eletrizado ou neutro? Muito bem, ele está eletrizado. Se está eletrizado, que tipo é? Veja, se ele tem mais prótons, partículas positivas, do que elétrons, partículas negativas, esse corpo estará eletrizado positivamente. Eletrizado positivamente é quando o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Vamos a uma outra situação. Imagine que um corpo possui 5 prótons e 5 elétrons. Esse corpo estaria eletrizado ou neutro? Muito bem, esse corpo está neutro, porque se o número de prótons é igual ao número de elétrons, por eles possuírem cargas elétricas iguais, mas de sinais diferentes, uma anulará a outra, e aí o corpo não possui propriedades elétricas, ele está eletricamente neutro. Por fim, considere que um corpo possui 3 prótons, partículas positivas, e 6 elétrons, partículas negativas. Como estará esse corpo? Ora, se o número de prótons é diferente do número de elétrons, já sabemos que ele estará eletrizado. Mas falta definirmos se é positivamente ou negativamente. Se tem mais elétrons do que prótons, mais partículas negativas do que positivas, ele estará eletrizado negativamente, que é quando o número de prótons é menor do que o número de elétrons. Bem, como vimos, corpos podem estar carregados positivamente ou negativamente. E isso vai fazer toda a diferença para que a gente consiga observar os fenômenos elétricos. E esses fenômenos elétricos se dão por um princípio de atração e de repulsão entre partículas que estão eletrizadas.
Vamos começar pela situação em que os corpos possuem cargas elétricas de sinais diferentes, um sendo positivo e o outro sendo negativo. Quando aproximamos eles, a gente nota que um acaba sendo atraído na direção do outro. Logo, chegamos à conclusão que corpos que estão carregados com sinais diferentes, eles tendem a se atrair. No entanto, quando aproximamos corpos com cargas elétricas iguais, por exemplo, positivo com positivo, notamos que eles tendem a se afastar, ou seja, eles se repelem. Mesma coisa acontece quando nós aproximamos corpos que estão carregados negativamente. Notamos também que eles se afastam. E aí a gente chega à conclusão que corpos que estão carregados com sinais iguais se repelem. Em resumo, cargas elétricas de mesmo sinal, negativo com negativo, ou positivo com positivo, se repelem. E cargas elétricas de sinais diferentes, positivo com negativo, eles tendem a se atrair.